Sou automaticamente atraído pela beleza. Começo a beijar e pronto. Nem espero. E quando você é uma estrela, elas te deixam fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa. Agarrar pela buceta. Você pode fazer qualquer coisa. Fala, tudo bem? Eu sou Nádica Mussa e esse é o meu canal As Vírgulas. E hoje eu começo uma série em que eu vou me debruçar capítulo por capítulo sobre o livro Ela Disse. Eu resolvi fazer assim porque, assim, para mim esse livro tem muitas discussões importantes e eu sentiria que eu ia estar deixando alguma coisa passar se eu resumisse tudo que esse livro trata em um vídeo de 15, 20 minutos, que é geralmente o tempo de vídeos aqui do YouTube, né? E também eu não queria fazer um único vídeo de 40 minutos, porque eu acredito que ia ficar também muito longo e cansativo. Para quem não sabe, esse livro, Ela Disse, né? Ele vai contar como foi toda a investigação de uma reportagem que essas duas autoras fizeram, a Jodie Cantor e a Megan Twohey, acho que se fala assim. Elas foram vencedoras do prêmio Pulitzer e depois da reportagem delas, a hashtag MeToo ganhou mais força, mas a hashtag já existia antes da reportagem, foi criada por volta de 2006 pela ativista norte-americana Tarana Burke, mas foi em 2017, 10 anos depois, que a hashtag ganhou força depois da reportagem delas. Por que que isso aconteceu? Porque essas duas jornalistas conseguiram fazer uma denúncia colhendo depoimentos de várias vítimas de um homem muito poderoso em Hollywood, que é o Harvey Weinstein. Até então, não se tinha conseguido fazer uma matéria que realmente trouxesse à tona todos os casos de assédio que o Harvey Weinstein fez durante 2 décadas. Quando elas começaram a pesquisa, em 2017, a investigação, né, elas tiveram primeiro contatos de denúncias de vítimas recentes e ao longo da pesquisa elas foram vendo que tinha casos de 1990 e depois que a reportagem saiu, vieram mais e-mails de outras vítimas que datavam de assédio desde 1970, ou seja, quantos anos, né, esse homem passou assediando mulheres até conseguir ser desmascarado só em 2017 e foi só esse ano, em 2020, que ele realmente foi preso. Então, esse livro se enquadra nessa categoria de jornalismo investigativo e a sensação que você tem mesmo lendo o livro é como se você estivesse lendo um thriller policial. Ele tem mais de 300, quase 400 páginas e eu li assim em 15 dias, porque tinha hora que você realmente eu não conseguia parar. Ele consegue ter um ritmo assim de investigação que é muito interessante. Ele é escrito como na terceira pessoa, apesar das próprias jornalistas terem escrito o livro e estarem contando como foi a trajetória delas para concluir essa matéria, né, essa reportagem, mas é contado em terceira pessoa. E aí isso me confundiu um pouco no começo, porque eu achava que era uma outra escritora que tinha conversado com elas e elas tinham contado para essa outra escritora como foi, mas foram elas mesmas que escreveram o livro, só que elas sempre falam assim, a Megan, a Jodie, e aí eu ficava meio confusa no começo e eu entendi que talvez seja um tipo de linguagem jornalística que eu não entendo muito, assim, quando vai falar sobre, em vez de falar tipo, eu fui atrás da vítima tal, ou eu fui atrás de isso, elas falam, a Megan foi atrás de não sei quem. Enfim, só os detalhes mais técnicos. E aí, hoje eu selecionei alguns pontos para falar sobre o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo se chama O Primeiro Telefonema, que, como o nome sugere, vai contar como que elas começaram essa investigação. E, bom, não diz exatamente como foi que elas tiveram assim um start
vamos falar sobre esse cara. Mas o assunto veio à tona para elas inicialmente por conta de uma reportagem que elas estavam fazendo sobre o Donald Trump, a Meghan especificadamente. Ela começou a investigar o Trump justamente sobre esse assunto, né? O modo como ele tratava as mulheres. Porque ele dava muitas declarações machistas e sugeria que ele, né, tivesse assediado ou até mesmo estuprado alguma mulher, e ela começou a fazer essa investigação sobre o modo como o Trump trata e fala das mulheres em público. Além disso, né, o Trump também é envolvido assim com o Jeffrey Epstein, que eu não sei se vocês também têm conhecimento, saiu uma série na Netflix agora sobre ele, e o Trump tem várias fotos dele com ele. Quando o Jeffrey Epstein foi preso também foi falado o nome do Trump, mas até agora ele não conseguiu ser realmente acusado sobre nada formalmente, né, judicialmente. Não saiu ainda assim nenhuma matéria tão conclusiva como as que elas fizeram com relação ao Harvey. E aí, a primeira pessoa que elas procuraram para começar essa investigação foi a atriz Rose McGowan, porque era uma atriz que já estava tendo um ativismo na internet com relação a denunciar o jeito como Hollywood funciona com relação às mulheres, né? Ela já vinha fazendo denúncias no Twitter sobre assédio, ela já tinha declarado que tinha sido assediada, mas ela não tinha declarado publicamente que tinha sido pelo Harvey. E aí ela vinha fazendo toda essa movimentação virtual, então as jornalistas resolveram ir atrás dela para saber se ela queria se colocar publicamente contra o Harvey, assumir, né, publicamente que tinha sido assediada ou algo mais pelo Harvey. Porque o que acontece? Até então, tudo que existia com relação a este homem eram boatos. O que eu coloquei uma observação que, tipo assim, por que esses boatos não são levados tão a sério, né? Por que quando a gente ouve os tais boatos, a gente fica assim, são boatos. Por que as pessoas demoram tanto a ir a fundo quando começam a saber de boatos de homens assediando mulheres, ou sei lá o que faz uma matéria ir adiante? Por que demorou-se tanto tempo, né? E porque eu acho que existe uma questão que é uma escala de opressão que é criada, em que coisas são mais sérias do que as outras ou levadas mais em consideração do que as outras. E aí as pessoas passam então essa maquiagem de naturalidade de comportamentos escrotos e machistas como se isso até então fosse um negócio assim que estivesse prestes a explodir, mas a gente está controlando, sabe? Por enquanto são só boatos, não é nada demais. Enquanto o homem controla o que sai de informação e fica essa atmosfera de que, não, é só que ele é um pouco assim machista, ele faz uns comentários assim, mas não é nada demais. E aí o assediador vai controlando essa imagem enquanto ele vai fazendo coisas por trás, né? O que era para acontecer? Ao menor sinal de boatos ou de percepção dessas atitudes desse homem, já era para ir atrás e não esperar que realmente ele fizesse algo sério e alguém denunciasse, ou só quando estourar uma denúncia, né? Aí a Rose, ela iniciou uma hashtag que eu achei bem interessante, que é Why Women Don't Report, que traduzindo é Por que mulheres não denunciam? E essa é uma dos grandes pontos desse livro, dessa reportagem, essa questão de que colocam a vítima contra a parede perguntando assim, por que você não denunciou antes? Por que você não denunciou no tempo, né? E aí essa hashtag vai discutir essa questão, né? Por que mulheres não denunciam? Eu achava que essa resposta era óbvia. E eu acho que na verdade é óbvia, mas existe muito mau caratismo que fica fingindo demência
para não entender por que mulheres não denunciam. A gente vê, né, o que acontece quando mulheres denunciam. O caso do Harvey, ele conseguiu ser preso depois de 3 anos, porque primeiro elas fizeram uma reportagem muito bem feita, no sentido de que elas só publicaram quando elas tinham certeza que era irrefutável. Mesmo assim, ele continuou negando, continuou tentando diminuir as vítimas. E aí o livro ele vai falar em geral todas essas questões que acontecem, assim, por que mulheres desistem de denunciar, mas não é no sentido de, tipo, desmotivar que você denuncie, tem toda uma mensagem bem interessante ao fim. Mas voltando para esse primeiro capítulo, que aí vai falar isso, porque não denunciam porque não são levadas a sério, porque tem que ficar ouvindo perguntas mais constrangedoras, tem que ficar, às vezes, rememorando, né, a situação. Muitas mulheres passam por aquilo e ficam tão traumatizadas que a mente funciona de forma a tentar esquecer o que aconteceu, não querem contar pra ninguém, não contam pra ninguém com vergonha de si. Enfim, uma série de coisas que acontecem que colocam o peso bem maior para a vítima, que faz com que mulheres não queiram denunciar assédio ou qualquer outro tipo de violência sexual, né? Outra questão que é colocada nesse primeiro capítulo, que eu também acho interessante de comentar, é o que o Harvey maquiava a imagem dele para dizer que ele não era um apoiador da causa feminista e por trás fazia tudo que fazia, né? Inclusive, ele dava publicamente apoio às mulheres e tinha recentemente produzido um documentário sobre assédio nas universidades. O nome do documentário é The Hunting Ground, coisa assim. E aí, tipo assim, tudo isso pra mim é muito, muito planejado na cabeça deles, de que eu vou por aqui produzir um documentário feminista sobre assédio e por trás disso eu vou assediar quem eu quiser pra ninguém dizer ou ter provas públicas de que eu tô fazendo isso, né? Outra questão que fez elas pensarem um pouco é a ideia de que o debate feminista estava cansado. Eu achei isso muito curioso, porque eu acho que essa é justamente uma tática da mídia ou então talvez eu não sou socióloga, não sou cientista social, mas realmente às vezes existe, parece que esse cansaço rápido, superficial de questões de questões que há décadas vêm acontecendo. Então eu fiquei pensando, como que pode dizer que o assédio sexual, ou as questões feministas, ou a violência contra a mulher é um debate cansado quando parece que nada mudou? Tipo assim. E aí, pra mim, isso é uma tática mesmo de achar, assim, durante um certo período, expõe em vários casos, expõe, pra dizer que tá acontecendo alguma coisa, e quando no futuro alguém quiser falar sobre aquilo, ou meses depois, já tá muito cansado, todo mundo já falou isso há 3 meses, por que você vai ficar falando disso de novo, né? Agora só se fala disso agora, só vai ficar falando de feminismo, não se fala de mais outra coisa, né? Tipo assim, é muito uma tentativa de continuar deixando as coisas como estão, porque se fala sobre o assunto sem mudanças, sem reais mudanças profundas, os opressores fingem que estão querendo mudar, sem mudar nada, nenhum homem faz realmente esforço para mudar alguma coisa, e aí quando a gente continua insistindo no assunto porque vê que nada mudou, aí vem a retórica, você continua falando disso? Pelo amor de Deus. Sendo que é óbvio que eu vou ficar falando disso, provavelmente eu vou estar falando disso até a minha morte, eu, Nádia. Vou fazer observações também com relação ao próprio livro, porque tem umas coisas que eu fiquei meio assim. Por exemplo, quando elas vão encontrar com a Rosa McGowan para comentar sobre a ideia de fazer a reportagem, ela fala assim, tudo indicava que o telefonema ia ser complicado. McGowan parecia durona, com aquele cabelo raspado e seus posts agressivos no Twitter. Eu não sei esse tipo de colocação, se é uma colocação das autoras ou é uma colocação tipo assim, como repórteres viam ela, ou como os outros viam ela, mas, tipo assim, eu achei desnecessário fazer esse comentário sobre a Rose,
como se, tipo, cabelo raspado ou postes agressivos, né? Ela não era agressiva, ela era uma pessoa que tinha sofrido violência sexual e tava já por aqui com isso, entendeu? Essa noção de que quem tá se rebelando é agressivo, porque fala sobre isso constantemente em qualquer lugar, não só na internet, né? Com o encontro com a Rose declara que o problema não é só o Harvey Weinstein, é todo o sistema de Hollywood. E aí tem um trecho interessante. O lugar as atraía prometendo fama, transformava-as em produtos altamente lucrativos, tratava seus corpos como se fossem objetos, exigia que tivessem a aparência perfeita e então as descartava. E, bom, ela conta também como que foi a situação dela com o Harvey, e o Harvey forçou o sexo oral nela e ela ficou totalmente paralisada, não conseguiu fazer nada. E ele ainda no outro dia ou na semana seguinte ligou para ela perguntando se ela queria fazer parte do grupo das amigas do Harvey, que ele daria muitos, sei lá, privilégios a ela, alavancaria a carreira dela e tal. E ela vai começar a falar sobre a questão das indenizações, que lá nos Estados Unidos é muito mais forte esse tipo de esquema do que aqui no Brasil. Quando isso aconteceu e depois que o Harvey mandou essa mensagem, a Rose falou com os agentes dela que isso tinha acontecido e aí a solução que eles deram foi que fizesse um acordo de confidencialidade. E foi assim que o Harvey se safou durante todos esses anos, fazendo esses acordos de confidencialidade. E o pior sobre a questão desses acordos de confidencialidade é que, além de ser de fato a compra do silêncio da vítima, muitas delas não recebiam a cópia dessa indenização, desse acordo, o que ficava difícil delas comprovarem que isso aconteceu, porque se elas tivessem como provar que o acordo aconteceu, seria uma prova de que houve assédio, né? Por isso, então, que houve um acordo, ou de que houve algum tipo de denúncia, de reclamação de situação indesejada. Voltando a falar com relação à reportagem que a Meghan tinha feito com as acusações sobre o Donald Trump, tem umas coisas que eu achei interessante de destacar, que é o que eu já tinha falado um pouco no começo do vídeo, essa questão das escalas de opressão, né? Como que uma reportagem tem mais ou menos peso dependendo do tipo de agressão. Quando a gente classifica dessa forma, parece então que a gente vai sempre estar sustentando algum tipo de opressão que é aceitável. Porque se a gente fala que uma reportagem mais séria ou importante é quando acontece morte ou estupro, e que um cara que é machista e, enfim, grosseiro, faz piadas machistas, sexistas, assedia faz cantadas, né? No caso, assim, a lei entende a diferença, né, de cantada para assédio, apesar de que alguns homens parecem fingir demência e não entender. E então parece que a gente vai aceitando, naturalizando o machismo no ambiente de trabalho. A gente vai naturalizando de que uma mulher nunca vai estar totalmente em paz, nunca vai ter sua integridade, a sua dignidade assegurada, porque existe uma base aceitável de situações machistas. Quando que isso vai mudar? Quando que a gente vai poder realmente ter paz completa? Quando? Porque se você tem que se preocupar com a roupa que você usa no seu trabalho para não chamar atenção, se um chefe usam de desculpa, né, a beleza da mulher, como nessa frase do Trump, se for bonita eu beijo mesmo, para assediar, como tipo sim. E o contrário também, né? Você é tão feia que eu não te assediaria. Você é tão feia que eu não te estupraria, como aquela declaração horrenda do Bolsonaro. Por que a gente aceita que declarações assim sejam feitas até chegar a uma ideia de que a gente acha que é algo mais grave, quando é tudo interligado na mesma questão, né?
Meghan queria descobrir se o candidato era apenas grosseiro com elas ou se o problema era maior. É igual quando a gente compara, né, o Trump com o Bolsonaro. Qual, o, por que a gente aceitou todas essas falas do Bolsonaro a ponto de chegar aonde chegamos, né? Será, o Bolsonaro é apenas grosseiro ou será que ele realmente é um racista, machista, homofóbico? Esse limite que ela coloca aqui, que o jornalismo coloca, de tipo assim, será que ele está sendo apenas grosseiro ou tinha algo mais? Não era o suficiente? Então, assim, por que não é o suficiente? Por que não é o suficiente se revoltar com as falas que o Trump faz com relação às mulheres? Por que não é quando que vai ser suficiente? A gente minimiza, faz essa escala, né, e normaliza o machismo dessa forma, com algumas coisas que são ok, ruins, mas vamos aceitar, porque pior é se a gente for estuprada, né? Como se não acontecesse as duas coisas. E como se as duas coisas não tivessem relação uma com a outra. Uma crítica que eu faço a esse livro é a falta de relação que ela parece fazer, não fazer, na verdade, com tudo isso e o machismo. Em nenhum momento ela usa a palavra, em nenhum momento do livro ela usa a palavra machismo. E aí, falando disso, inclusive, uma das formas que tentaram deslegitimar o trabalho que ela estava fazendo foi chamando ela de feminista. Perguntaram assim, você é feminista? É por isso que você está fazendo isso? E em nenhum momento do livro ela também defende, assim, ou se coloca como feminista. Claro que é uma ação feminista, ela está se colocando a favor das mulheres, ela está sendo contra o assédio sexual, está fazendo todo esse movimento para ajudar na libertação das mulheres, mas ela não se coloca como feminista, o que para mim ajudaria a, inclusive, isso não ser um argumento para derrubar uma repórter, né? O fato dela estar fazendo algo feminista. Sim, estou fazendo, qual é o problema? E aí, com relação a essa entrevista do Trump, que eu falei no começo, depois ele negou a entrevista, né? Na verdade ele falou assim, eu me gabei que eu faço isso, mas eu não faço de verdade. Tipo assim, é tão fácil, né? Parece a gente desculpar um machista, é tão fácil a gente fechar os olhos para uma situação que aparentemente não é tão grave. Na verdade, para mim, obviamente, ele já deve ter feito coisa pior, como diz aqui no livro, só não foi provado. Então começaram a entender que a matéria delas não ia exatamente ser sobre as agressões, mas sobre as indenizações como prova das agressões. Por que esses homens faziam tantos acordos? O que estava acontecendo para que estivessem tantos acordos assim acontecendo nos Estados Unidos? Tantos acordos de confidencialidade, de silenciamento, né, na verdade. E só elas começaram a se tocar quando elas viram outros casos, como o do Roger Ellis, que tem até um filme muito bom sobre o caso dele, que é o Bombshell. O Roger Ellis, ele era o CEO da Fox, eu acho que era algo assim, e também passou décadas assediando e estuprando jornalistas com essa mesma tática do Harvey Weinstein de dizer que, tipo assim, você tem que fazer isso porque você vai estar trabalhando aqui pra mim e você sabe que eu vou lhe ajudar, não sei o que, sempre nessa mesma coisa, né? E o filme vai mostrar um pouco isso. E aí o Roger, ele foi preso, só que ele só foi afastado da Fox quando as denúncias vieram à tona. Tipo, então as empresas não estão preocupadas realmente com a segurança das funcionárias, das mulheres. E Hollywood não está mesmo preocupado com isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um livro que traz uma temática muito importante de ser debatida. Nunca é demais falar sobre isso, não está saturado, não está desgastado pela mídia porque as coisas não mudaram. O movimento foi muito importante para trazer o assunto à tona, mas ainda precisa de muito mais debate para poder a gente chegar a uma mudança de fato. E eu vou então fazer um outro episódio sobre esse capítulo, talvez eu junte
a partir de agora 2 episódios por vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, recomende para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo.